Olá pessoal, estou aqui com meu amigo Pedro Felipe, ele é o dono proprietário aqui da Natural Wash, aqui de Taubaté, e para fazer aí para vocês mais uma entrevista que vai para o nosso canal do YouTube, para as mídias sociais e também para o nosso podcast. Se você não acessou, tem o link aqui abaixo desse vídeo do nosso podcast, desse bate-papo muito interessante. Acabei de fazer um esquenta aqui, numa reunião 1 a 1 com o Pedro, Sim. Conhecer um pouquinho mais tanto dele quanto do negócio dele e, obviamente, trazer um pouquinho da experiência dele como empresário, como empreendedor, que é bastante interessante, um cara que conseguiu empreender e está dando super certo aí na área, na batalha aí dos automotivos, lavagem de carro, higienização, automotivo em geral. A gente vai falar sobre isso. Então, com vocês aqui comigo, Pedro Felipe. Pedro, vamos falar um pouquinho aí da sua... Primeiro fala um pouquinho de você, quantos anos você tem, você é daqui, de onde Vamos lá. Você é? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Me chamo Pedro, tenho 24 anos, novinho, 25 esse ano. Sou formado em técnico em mecatrônica e gestão empresarial. Atuei na área como técnico mesmo, só que a empresa onde eu atuava não me satisfazia muito e tal, a experiência não era tão boa. Acabei migrando aí. Me desligando e tal, e surgiu a oportunidade de empreender. Enquanto trabalhando na empresa, sempre pensava em trabalhar para mim mesmo, uma forma de ganhar mais dinheiro e tal, trabalhando para mim. A minha ideia sempre foi essa. E aí surgiu a oportunidade, vi esse gap no mercado aí do ramo de estética automotiva, vim com um diferencial a mais que não já era difícil de encontrar no mercado, que é um mercado bem carente, digamos assim, de algo mais inovador. E aí fui tentar, pesquisei na internet algumas oportunidades e tudo mais, vi a oportunidade de fazer um atendimento delivery para o cliente, constatei visitando alguns lava-ratos já da cidade a falta de profissionalismo, de um atendimento mais decente e tudo mais, e aí uni tudo. Aí eu meti as caras na rua e fui atrás de empresas já para me solidificar ali o conhecimento, alguma coisa, fui atrás de conhecimento técnico, fui para São Paulo, fiz curso, treinamento, conheci produtos para que eu tivesse um conteúdo, né, para explicar para o cliente, porque era algo novo, né? A limpeza ecológica, ela tem muito tabu no mercado. E aí consegui entrar. Estou conquistando bastante cliente já aí. Tem quanto tempo que era um nome, agora Sim, de um tempo era Eco Car Wash, aí mudei para Natural Wash por conta de marcas e patentes, enfim. E agora a gente já entrou com o nosso registro, enfim. Tem quanto tempo já a empresa? A empresa tem 4 anos. A gente começou dia 15 de fevereiro de 2015. Que legal, cara. E aí, inclusive, agora, nesse mês que a gente completou 4 anos, e aí a gente está aí na batalha. Há 2 meses já com o nosso ponto fixo, até então era só delivery, só atendimento nas casas dos clientes, sem leve trás, sem nada, só atendimento lá mesmo. E agora a gente tem a loja aqui no hipermercado Carrefour, que legal, no estacionamento, para que a gente ofereça mais essa oportunidade. E o que você está oferecendo lá para quem está nos ouvindo aí, conhecer um pouquinho da sua empresa? Bom, quais são os seus produtos e serviços aí que você oferece lá na Natural Wash? A gente oferece uma experiência nova para o cliente em questão de limpeza automotiva. Então o cliente hoje, para lavar o carro dele, ele procura qualquer canto para ele enfiar o carro e ver uma água caindo no carro dele. Lá não, lá o cara chega, a gente já começa perguntando o nome dele: oi, tudo bem, prazer, meu nome é Pedro, enfim, me apresento para ele. Então ele vai lá e já encontra um atendimento totalmente diferenciado em busca da limpeza do carro dele. Mas o meu foco não é limpar o carro dele, é mostrar para ele que a limpeza vai além de simplesmente tirar a sujeira. Ele precisa cuidar do carro dele. Para isso a gente já oferece diversos outros serviços. Mantém o carro dele encerado para proteção, conservação, para que ele assim consiga até obter um melhor valor de revenda no futuro, para não denegrir aquele bem que ele suou tanto para conquistar e tudo mais. Que faz diferença, exatamente, né? E manter um ambiente agradável dentro do carro dele, onde é a nossa segunda casa hoje em dia, né? Claro. Mas eu sei que vocês estão fazendo lá, por exemplo, hidratação de couro, vocês fazem cristalização. Fazemos tudo. O que mais? Fala aí um pouquinho pra gente. Polimento, higienização, limpeza técnica do motor, remoção de chuva ácida, que são aquelas manchas de água mesmo que fica no vidro, que não sai com limpeza. Fazemos de tudo, polimento de farol, higienização, como você falou, a hidratação do couro, além da limpeza básica mesmo, convencional. Que legal, cara. Então um hall aí de quase, sei lá, 10, 15... Sim, aproximadamente. Se não me engano, uns 12 ou 13. Né, de serviço que se complementam aí. Com certeza.
atendem muito bem que a gente que tem carro, que precisa, né, não só da limpeza, Sim, como você falou, mas convencional, cuidar. mas de outras coisas. E indo para o lado do empreendedorismo, né, você falou que trabalhava em algum lugar, sempre teve a ideia de empreender e tal. Quando é que deu esse estalo assim, cara? Falou, puta, é agora. Bom, quando eu saí da empresa, fui convidado por uns conhecidos pra gente já abrir um negócio no mesmo segmento, só que eu vim com essa ideia inovadora do delivery, onde eu vi a sacada e eles foram bem restritos. Não vamos fazer não, vamos fazer aqui mesmo que a gente já conhece. E aí eu falei, não é assim que vai rolar, tem que trazer algo novo pro mercado. E foi ali que eu percebi a sacada de que eu não vim para ser mais um, eu vim para inovar, vim para empreender e tudo mais. Só que isso veio desde pequeno, então desde pequeno eu me via na posição de querer comercializar, querer me tornar independente e tudo mais. E isso foi tudo caminhando para esse destino, entendeu? Aí ali eu já comecei. Vim trazendo coisas novas no mercado, conhecendo pessoas que agregaram no meu conhecimento, a amizade Mas muito no forte. Início, você estava falando para mim, antes da gente começar esse vídeo, da parte do risco, né? Do empreendedorismo. Sim, com certeza. De tudo aquilo que você olha para trás assim, você fala, pô, será que eu fiz isso mesmo? Exatamente. Principalmente agora com a abertura da loja. Até então no delivery, meus custos eram baixos e tudo mais. Foi meio que uma experiência. Tava dominado. Exatamente. Ali. Só que aí começou a acomodar. Eu falei, pô, eu tô numa situação bem confortável aqui. Meus custos bem controlados, meus ganhos também não tão expressivos, mas também controlados. Falei, pô, tá na hora de eu sair da bolha aqui, vou atrás de algo maior. Se eu quiser dar um salto. Exatamente. E aí eu pensei, bom, uma loja física me traria muito mais movimento, o desafio seria enorme, principalmente numa localização onde eu tô, e os custos são relativamente altos, então eu teria uma experiência totalmente inovadora. E aí foi onde eu pensei, bom, vamos fazer acontecer. Se eu ficar parado, não vai acontecer nada. Sim. E aí fiz algumas contas, fiz alguns cálculos de acordo com a experiência que eu já tinha, do que eu já trabalhava, de custos e tudo mais. Falei, bom, acho que dá para tentar. E aí meti as caras de novo, também. Exatamente. E esse lance, né, que a gente falou antes, todo empresário, toda pessoa, nem empresário ainda, né, mas toda pessoa que quer fazer algo, ela vai passar pelo lado do risco de qualquer forma. Com certeza. Tendo se planejado muito bem ou não. Sim. Porque nenhum negócio que está começando é sinônimo de sucesso. Não, definitivamente não. certeza que vai dar dinheiro. Exatamente. Né? A possibilidade de você ter aí um break-even lá longe, ter um retorno sobre aquilo que você investiu e tirar ali meio que pagando as contas e tirando um pouco de margem, de lucro no início é mais alto do que o contrário. Né? Então você tem que se fazer conhecido, você tem que... E a luta é grande. É uma luta diária que você vai construindo, mas que é importante. Né? Sim, com certeza. E como é que isso fez você hoje, depois de 4 anos, aí é a sua primeira empresa, né? Sim, primeira empresa. Quais foram assim esses aprendizados do lado do empreendedorismo, né, do risco, das famosas 10 CCEs lá do Empretec que você deve ter exercitado aí? Com certeza. Você fez Empretec quando mesmo? Sim, eu fiz em outubro de 2016. 2016, eu fiz em 2002, cara. Até alguns anos aí de certificados. Eu vi ali atrás na hora que eu cheguei. E o Empretec te dá isso, né? Esse lado aí de você exercitar as 10 características do comportamento empreendedor e o risco, né, calculado é uma delas. Mas saindo disso, como é que você hoje se vê empresário, né? Porque além de ter passado pelo lado do empreendedor, que é ter uma ideia e pôr em prática e fazer valer aquilo que você quer, né? Do formato, do jeitinho que você quer. Como é que você se vê hoje, o Pedro, empresário? Bom, é totalmente diferente, são 2 mundos distintos, né? O empreendedor eu acredito que já esteja formado, já validei que eu vou atrás e tudo mais. Mas o lado empresário, como a gente estava conversando, é muito mais centrado, mais racional, mais caneta e papel, fazer as contas para controlar custo, controlar gasto, fazer estratégias, definir metas e tudo mais. Cara, é muito difícil, porque o empreendedorismo sempre domina, e aí você quer fazer as coisas acontecer e tudo mais. Porém, a importância é muito grande de você ser o empresário da sua empresa, né? Além de empreendedor. Ainda passo por muitas dificuldades, de conseguir sentar, me concentrar e colocar no papel. Porque a vontade de fazer acontecer é muito grande, a vontade de levantar e fazer é muito grande. Mas estou sempre ali atrás de treinamento, em busca de parceiros, Sebrae, por exemplo, que me abre muitas portas, outros grupos de empresário, relacionamento e tudo mais,
justamente para isso, para que a gente consiga Crescer. ter mais Você tá novo, noções. você tá com quantos anos? 24 anos. Tá muito novo ainda. Exatamente. Tem E aí a gente uma vai vida atrás de tudo inteira que de pode empresário. agregar. Se Legal. Deus quiser. Se você pudesse apontar assim, vai, de 2 a 3 desafios pelo lado do empresário, do filho do Pedro empresário, o que você apontaria hoje, que você está passando? Primeiro de todos, gestão de pessoas, como a gente conversou, é muito difícil você gerir pessoas, motivação, é tudo. Pessoas vêm com problemas de casa e traz aquilo para a empresa também, você tem que saber lidar com aquilo, tanto você quanto eles. Gestão financeira, obviamente, que eu acredito até que é o principal fator de muitas empresas fecharem. A empresa pode nem ter um movimento tão grande, mas se ela se controlar financeiramente, ela ainda tem facilidade em sobreviver a algum período, alguma coisa. E eu acredito até que a gestão ali do processo. O processo ele é muito importante para que aquela empresa seja eficiente, tenha lucro, obtenha lucro, que assim ela vai conseguir controlar os gastos e tudo mais e ter um bom parâmetro de como estão os números dela, né? Eu acho que são essas 3. Se você pudesse dar uma dica, ou mais de uma dica, como você quiser, para quem já tem empresa, para quem principalmente é novo como você aí, que está no mundo do empreendedorismo e virando empresários aí por opção ou por necessidade até. O que você daria de dica para essas pessoas que já são empresários? Buscar conhecimento, em primeiro lugar. Buscar cursos, treinamentos. Nunca se acomodar, obviamente. Porque a gente sempre tem algo a mais para aprender. E buscar o networking, que eu acho que é primordial também. Você ter contatos, você ter amizades, ter amigos. Cada um de um segmento diferente, porque tudo se soma. Então, hoje, por exemplo, a minha empresa tem várias necessidades. Preciso de uma empresa que faça... que me forneça um material X, uma empresa que faça um marketing, alguma coisa. Eu tenho parceiros que fazem e tudo isso me facilita muito, entendeu? São pessoas que eu confio e tudo mais, através de um networking que eu já fiz lá no passado. Então tudo isso vale muito também, isso daí nos ajuda muito, porque se a gente não conhece ninguém, a gente vai ter que ir para conhecer, até a gente conquistar a confiança de alguém, e a gente muitas vezes não conhece, né? Então ter esses amigos é primordial. O que você acha que vale a pena você deixar de dica para quem está nos vendo e nos ouvindo aí, agora não mais para os empresários, para quem quer abrir uma empresa. Abrir uma empresa, primeiro de tudo. O cara tá com uma ideiazinha lá, a lâmpada acendeu, e aí? Bom, põe no papel para não esquecer, porque as ideias vêm e vão. Mas assim, se arriscar, o principal é isso. Muitas vezes a pessoa já tem um emprego fixo, mas tem aquele medo de largar o certo pelo duvidoso. E eu acho que a principal característica do empreendedor é essa. O empresário pode ser empresário, mas não empreendedor, mas eu acho que primeiro de tudo tem que ser empreendedor para que faça acontecer. Então assim, claro, calcule os riscos e tudo mais, separe uma reserva para que você consiga se manter por um período, que a gente não sabe de qual vai ser esse período, né? Mas é assim, pôr na balança o que ela quer, qual é o sonho de vida dela, até onde ela quer chegar, o quanto ela está disposta a trabalhar, porque trabalha muito, a gente sabe disso, a gente trabalha para os outros, nossa, vai abrir o nosso, não, quem dera. O pessoal fala, pô, você é dono, você não trabalha. Eu falo, pelo contrário, eu trabalho muito mais que todo mundo. Com certeza. E é isso, é colocar na balança e falar, bom, eu estou disposto a trabalhar, quero sair da minha zona de conforto, eu estou disposto a arriscar, vai, faz acontecer, porque se você não fizer, outro faz. E perde a oportunidade. E tem oportunidade para todo mundo, né? Com certeza. E como é que é esse lance para você, assim, você falou, né, os 3 desafios, pessoas, os processos e a parte financeira, assim. É lógico que é um desafio rodar, o que eu chamo, né, aqui nas minhas mentorias de rodar os pratinhos, e é um desafio para todo mundo, né? Principalmente quem está começando aí como empresário e precisa entender um pouquinho do marketing, um pouquinho das finanças, do processo, saber achar soluções, ver coisa no mercado. E tem que ter tempo para isso tudo, né? Você fala assim, porra, acaba o dia, você fala, tem hora que tem dia tempo que para nada. É um apagar de fogo o tempo inteiro, né? Como é que é essa sua visão, assim, o que você tem feito ou o que você pensa em fazer para que um dia você esteja numa situação melhor, que você esteja apagando menos fogo? Porque fogo sempre vai ter. Sempre tem, é impossível assim, correr dele. Como é que você se vê assim daqui 2, 3, 5 anos para que você inclusive esteja já numa outra situação, com não só financeira, né, porque a gente quer estar melhor, óbvio, mas como empresário, né, liderando pessoas, sabendo mais maduro, sabendo tomar decisões mais rápidas e corretas, um negócio mais enxuto, mais estruturado. O que você pensa aí
pro futuro Bom, para você? No começo a gente sempre é muito afobado, né? É aquela história da gente trabalhar muito, acaba prejudicando a saúde e tal, como nós conversamos também. Então hoje eu já começo a pensar nisso. Com 4 anos eu já me vi numa situação onde assim, eu tava largando família, largando amigos e tudo mais para trabalhar. Falei, bom, peraí que a vida não é assim também. Preciso do lazer, preciso ali da família e tudo mais. Então começo a dividir muito mais isso agora. Começo a separar um tempo e tal, me dedicar. Para que o tempo que eu gasto trabalhando seja mais produtivo. Então, assim, não adianta eu querer fazer tudo, mas fazer mal feito. Isso então, de novo, né? Você tá novo, você tem exatamente, muitos anos, né, exatamente. Então, a gente vê pessoas que trabalham horas e horas e horas por dia, e aí chega lá com 40, 50 anos, já tá ruim de saúde, a família já largou e tudo mais, e fala, opa, pera aí, então a gente pode mudar. O trabalho acaba destruindo. Exatamente. E aí é a hora que a gente fala e pensa, putz, vamos mudar antes que seja tarde. Sim. E aí buscar efetividade no tempo gasto no trabalho, começar a colocar energias em pontos estratégicos. Então, assim, dá um passo para trás, fala, peraí, o que é mais prioritário para eu fazer agora? O que eu posso fazer para que possa melhorar agora e não depois? Lógico, tem um plano para depois, mas agora. E conforme for passando o tempo, a gente vai implementando algumas ações para que a gente vá melhorando, fazendo metas, cumprindo metas a médio e curto prazo, enfim. Então é isso, Pedrão. Obrigado pela sua presença. Só para a gente encerrar aí, fizemos até um pouquinho aqui em duas etapas aí, por conta de um bate-papo que a gente teve aqui, que valeu a pena. Sim. Quem quiser saber um pouquinho mais aí, ou até mesmo procurar a Natural Wash, você tem algum e-mail ou algum WhatsApp que você queira deixar aí? O WhatsApp é 12996236448, é da empresa mesmo, 12996236448. Ok. E nas redes sociais pode colocar lá no Natural Wash mesmo, ou então no Facebook Natural Wash Taubaté, e já nos encontra lá. Pelo nome da empresa não é difícil encontrar, não tem ninguém com nome parecido. Legal, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. Gente, esse obrigado, foi o Pedro Giovana. Felipe da Natural Wash, esteve aqui com a gente em mais um podcast Mentoria Consultiva na Prática, com algumas dicas aí para empresários e futuros empreendedores. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Até Obrigado. o próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.